Paz do Senhor Jesus Cristo para os amados irmãos. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Eliomar. Que Deus te abençoe grandemente. Mas o livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 14, a Santas Escritura nos diz desta maneira: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E Tiago ele está falando sobre a vontade, da carne, porque às vezes nós atribuímos os nossos erros a outras pessoas, ou até mesmo um fato ou um motivo que aconteceu em nossas vidas, e acabamos usando a linguagem antibíblica que diz o cair do homem e o levantar de Deus. Olha que eu já procurei essa palavra na Bíblia de todas as maneiras, eu ainda não encontrei. Que o cair do homem e o levantar de Deus. Mas as pessoas, para justificar os seus erros, para justificar os seus atos, aí ela diz que o cair do homem e o levantar de Deus. Só que Tiago está dizendo sobre a pessoa ser tentado, ser seduzido, atraído, engodado. Tá? Por quê? Porque ser seduzido é ser preso, apanhado, ou seja, isto é, ele é tomado por esse poder e mantido escravo firmemente por esse poder. Ou seja, ele é levado e enganado até cair no pecado, como uma armadilha que brota repentinamente. Ou seja, o pecado ele é uma armadilha que ele brota repentinamente. Tem pessoas que pecam conscientemente, sabendo que está pecando, sabendo que está errando, sabendo que está indo contra a vontade de Deus, está errando o alvo. Mas outros não, outros pecam, erram, entendeu? Por quê? Porque foi repentino aquilo. E a tentação, ela se encarrega disso, sim, você pode crer nisso, tá? A tentação, ela se encarrega de anunciar e propagar e até mesmo oferecer, tá? E ela estimula a prática do pecado, tá? Vou repetir isso para você entender claramente, tá? A tentação, tá? Ela se encarrega de anunciar, tá? E propagar e até mesmo oferecer e estimular a prática do pecado. Por quê? Porque nós sabemos que o diabo, ele é o pai do pecado. Nós sabemos disso, como o pai da mentira. Tá? Mas a cobiça também ela é conhecida como a mãe do pecado, sim. Por quê? Porque através da cobiça, a pessoa concebe e dá luz ao pecado. E muitos alimentam a cobiça, pensando que podem suportar a tentação. Assim acaba por cair na armadilha da cobiça. Ou seja, muitos acham que pode suportar a tentação. A tentação vem e acha que pode suportar. Acha que pode vencer. E não é bem assim. Jesus, certa feita, ele diz que na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, essa é fraca. Então nós temos que trabalhar e lutar contra a nossa carne, contra as nossas vontades. Tá? Por quê? Porque Deus, através dessa palavra, está dizendo que a culpa é nossa mesmo, tá? Quando nós somos atraídos pelas nossas vontades carnais. Sim, tá? Por quê? Porque as nossas vontades carnais, elas acabam falando mais alto em nossas vidas. Elas acabam falando mais alto em nossas vidas do que a própria vontade de Deus. Com certeza disso. E então nós temos que entender o seguinte, que se existe alguém que pode nos destruir, esse alguém somos nós mesmos, tá? Por quê? Porque na maioria das vezes, nós não sabemos dizer não para as nossas vontades. Nós não sabemos dizer não para nós mesmos. Pelo contrário, as nossas vontades querem sobressair, a tentação chega, a cobiça chega, e aí nós vamos satisfazer as nossas vontades. E aí deixamos de dizer não para nós mesmos. E nós temos que aprender a dizer não para nós mesmos. Nós temos que aprender a dizer, até aqui eu posso ir, e adiante eu não posso, porque se eu for, eu vou errar.
Por quê? Porque aqui agora só, conceber. Conceber aqui, nesse texto que nós estamos lendo, está dizendo o seguinte, que aqui é consentir, permitir. Então, a partir do momento em que uma pessoa ela consente e permite que a cobiça entre na sua vida, a partir do momento que ela consente, tá, que a tentação entre na sua vida, ela está permitindo ser tentada, seduzido, engodada, atraída ao pecado. E com certeza ela estará naturalmente permitindo a entrada do pecado em sua vida, e o pecado, por ser muito sutil, ele vai entregar essa pessoa, tá, no chão. Ou seja, ele vai jogar essa pessoa no chão, vai jogar essa pessoa na lama. Por quê? E aí ele vai fazer o quê? Vai destruir essa pessoa, porque quem se entrega ao pecado e se deixa ser seduzido e levado, ser dominado pelo pecado, automaticamente essa pessoa ela vai ser o quê? Destruída. Sim, tá? Ela vai ser destruída por quê? Porque ela não observou os mandamentos de Deus. Ela não fez aquilo que a palavra de Deus diz, seja santo, porque eu sou o quê? Santo. Ou seja, ela não procurou se separar para Deus e viver uma vida digna com Deus, tá? Mas prefere viver segundo a natureza deste mundo, segundo o curso deste mundo, segundo o bel prazer deste mundo, segundo a sua livre e espontânea vontade, de maneira avante de querer viver. E com isso, quem faz essas coisas acabam fazendo o que o mundo e a vontade da carne está pedindo para fazer, sem nenhum tipo de questionamento. Sim, sem nenhum tipo de questionamento. Ou seja, considera tudo normal, natural. E as pessoas que vivem no mundo que nós vivemos, as pessoas que não conhecem o nosso modo de viver, de andar, que não conhecem o contexto bíblico, que não tem intimidade com Deus, que não conhece Deus, ela simplesmente ela faz as coisas sem questionar, ou seja, tudo para ela é natural, tudo para ela é normal. Por quê? Porque o pecado é uma coisa comum, uma coisa banal. Só que o pecado leva as pessoas a fazer as coisas que elas jamais imaginaram de fazer. Sim, meu querido, sim, minha querida. Tá? O pecado leva a gente a fazer coisas que a gente às vezes nunca imaginaríamos que iríamos fazer. E aí é que nós acabamos errando. Por quê? Erramos o alvo. Porque, segundo os grandes estudiosos, pecar é errar o alvo. E aí é porque isso acontece. Porque quando a nossa vontade ela sobressai, nós estamos fazendo as vontades do mundo. E quando nós fazemos a vontade do mundo, estamos dizendo sim para as nossas vontades carnais. E não para as vontades de Deus. E não para o querer de Deus. E aí estamos sempre realizando todos os nossos desejos carnais que surgem em nossas mentes e que muitas das vezes aflora em nossos corpos. E a palavra diz ainda em Tiago 1,15, tá? Diz claramente, depois de haver a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera o quê? A morte. Como eu disse antes, no princípio, conceber é consentir, permitir. Então, a partir do momento em que uma pessoa consente ou permite a cobiça, ela estará naturalmente permitindo a entrada do pecado na sua vida. Ela estará automaticamente permitindo que ela seja tentada, engodada, atraída e levada ao erro. Por quê? Mas isso acontece por quê? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz claramente no livro de Oséias, se eu não estou enganado, ou é Amós, agora no momento me perdeu a memória agora aqui, que a Bíblia nos relata o seguinte, no capítulo 4, do versículo 4 a 6, diz que o meu povo é destruído porque falta conhecimento. E muitos estão sendo levados à destruição, muitos estão caindo na fraqueza da carne e no pecado por falta de conhecimento da palavra de Deus. Sim. E o apóstolo Paulo ele é fático quando ele escreve a palavra de Deus. Ele é fático. Mas é fático e firme. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Paulo escreve para os coríntios porque Paulo sabia que o povo de Corinto estava vivendo dessa mesma forma de vida. Tinha escolhido essa forma de vida para viver, achando que era bom. Tá? E Paulo escreve dizendo, todas as coisas me são lícitas. Ou seja, Paulo está dizendo, todas as coisas me são o quê? Permitidas. Mas eu não vou me deixar, mas nem todas que me convêm.
Então Paulo escreve, todas as coisas me são lícitas, são permitidas. Mas ele diz, mas nem todas me convêm. Então Paulo está escrevendo para o povo de Corinto, dizendo para ele, olha só, as coisas são lícitas, são permitidas, mas convém fazer? Vai trazer algum benefício? Vai trazer algum proveito para a sua vida espiritual? Ela vai acrescentar alguma coisa na sua vida espiritual? Ela vai te levar a um verdadeiro encontro com Cristo? Ela vai te levar verdadeiramente à salvação? Se vai, muito bem, mas se não vem, não convém. Ou seja, Paulo está dizendo, sai fora, abre mão disso. E ele continua dizendo, todas as coisas me são lícitas, ou seja, me são permitidas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Então Paulo está dizendo que ele tem direito de fazer qualquer coisa. E Paulo está dizendo que o ser humano tem direito de fazer qualquer coisa que ele acha que é bom para fazer. Mas vai trazer algum benefício? Ótimo. Não vai trazer nenhum benefício, então Paulo está dizendo, então eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Não vai trazer benefício, então Paulo está dizendo, eu não quero ser escravo da minha vontade. Paulo está dizendo, eu não quero ser escravo do pecado. Paulo está dizendo que eu não quero ser seduzido pela cobiça, para então ser levado ao pecado, para que eu não possa gerar o pecado e automaticamente esse pecado sendo consumido, ele vai gerar em minha vida a morte. E aí nós temos que entender isso. Porque nós temos que entender por quê? Porque não podemos destruir um relacionamento íntimo com nós mesmos, tá? Sim, se você não sabe, fique sabendo. Nós temos que aprender a ter um relacionamento conosco mesmo, tá? Sim, nós temos que aprender a nos relacionar com nós mesmos, ou seja, nós temos que decidir o que é bom para nós, o que não é bom para nós. Nós temos que decidir como nós vamos estar sempre diante de Deus, como vamos nos apresentar sempre diante de Deus, para então nós podemos ter, aí nós passamos a ter o quê? Um relacionamento íntimo com nós mesmos, porque nós vamos discernir o que é bom, o que não é bom para nós. Assim como nós, como pai, e você que é mãe, tá? Na maioria das vezes, seu filho quando é pequeno, você começa a orientar o seu filho e dizer para ele o que é bom e o que não é bom para ele. Você começa a mostrar para ele qual é o caminho que ele deve seguir, porque você está vendo coisas que ele não está vendo. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela instrui, ela mostra o caminho que nós devemos seguir. E a palavra de Deus diz aí, é clara nesse sentido. Salmos, conhecidíssimo, 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para quê? Os meus caminhos. Olha que coisa. Então nós temos que entender, entendeu? Que nós não podemos destruir esse relacionamento com nós mesmos. Tá? Porque se nós destruirmos o relacionamento conosco mesmo, nós estamos também destruindo um relacionamento íntimo com Deus. E infelizmente, muitos já perderam esse relacionamento consigo mesmo, tá? Muitos já perderam o relacionamento consigo mesmo e já perderam o relacionamento com Deus. Muitos estão na casa de Deus, até na presença de Deus, mas já perderam esse relacionamento há anos, e não sabe que perdeu esse relacionamento. E a Bíblia diz ainda, tá? Para você ter certeza do que eu estou falando para você, em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, as Santas Escrituras nos diz que não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E a Bíblia é clara quando diz que Deus não habita em tempo feito por mão de homem. Claro, claramente, certo? Por quê? Porque Deus habita aonde tem o quê? Vida. Então ele diz no versículo 16 de 1 Carta aos Coríntios 3, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E o versículo 17 aí um alerta muito grande, que diz claramente, olha só, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é o quê? Sagrado, ou seja, santo. Então a Bíblia diz, sede santo em toda vossa maneira de viver. Então nós temos que ser santos, ou seja, nós temos que ser separados em toda a nossa maneira de viver, de andar.
Nós temos que procurar ter um relacionamento íntimo com Deus através da sua palavra. Por quê? Porque estamos sempre fazendo o que as nossas vontades pedem para fazer. E ouvindo as vontades da nossa mente, que pede também para que nós venhamos fazer. E aí vem um sentimento de culpa, e nós acabamos nos culpando por causa das nossas escolhas. E as nossas escolhas, muitas das vezes, ela pode nos levar para o abismo. Ela pode nos jogar no fundo do poço. E aí, depois que nós estivermos lá no fundo do poço, como é que vamos sair dela? Como que vamos sair de lá? Por quê? Porque isso, quando acontece, é porque nós deixamos de ter um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Sim, você pode crer nisso. Por quê? Porque o constrangimento nos impede disso. Porém, mesmo sabendo que Deus não aceita e não se agrada de tudo o que fazemos, e mesmo assim nós insistimos e fazemos. Por quê? Porque as nossas vontades continuam dizendo o que estamos fazendo. E as nossas condutas afirmam aquilo que nós estamos fazendo. Então nós temos que parar para pensar e perguntar para nós mesmos se estamos fazendo as nossas vontades ou se verdadeiramente estamos fazendo a vontade de Deus. E de que maneira estamos vivendo para Deus? Porque se nós estivermos vivendo de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo, tá? Em Tiago 1,4, ou melhor, em Tiago 1, 14 e 15, será que vamos alcançar a nossa salvação? Será que realmente nós estamos fazendo valer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Será que nós estamos fazendo valer a remissão que Cristo nos deu pela cruz do Calvário? Nós temos que parar para refletir com essas palavras. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero orar por você neste momento. Amantíssimo Deus, Deus Santo, Deus querido, a Tua palavra, Deus, que foi ministrada neste momento, que possa, Senhor, estar indo de encontro às necessidades de cada pessoa, de cada ser humano, Senhor. E que Tuas mãos poderosas, Senhor, possam estar sobre o Teu povo, sobre a Tua amada igreja. Senhor, que Tu possa alcançar a cada um que ouve, Senhor, esta mensagem, Senhor. Que Tu possa mover com um poder sobrenatural sobre a vida de cada um. Esclarece, Senhor, para as pessoas, para os Teus filhos, aquilo que está obscuro, aquilo que seus olhos naturais não conseguem ver, Senhor. E que Teu santo nome seja glorificado. Pai, assim eu te oro e já te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.